Fala, povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você caiu perdidão nesse vídeo aqui, essa é a segunda parte, tá, da aula. Tem uma primeira para trás, aí você tem que assistir. Nós paramos aqui nessa tela, ó. Terminou a Segunda Guerra Mundial, tá rolando um cenário de Guerra Fria, dois modelos diferentes, capitalismo, socialismo. Você tem agora uma geopolítica dos Estados Unidos baseado numa doutrina chamada Truman, que tem a ideia de barrar o comunismo, ou a expansão do comunismo, e expandir o capitalismo para quantas áreas forem possíveis aí pelo mundo afora. E para isso ele conta com uma ajuda financeira, um grande aporte financeiro para os países. Ó, você está comigo? Então tem um plano aqui para você se reconstruir. Te empresto a grana. Mas minha indústria está destruída. Então, te vendo o que você precisa. Te empresto dinheiro, esse dinheiro volta e você fica me devendo. Olha aqui. Por isso que o Hobsbawm, nesse livro aqui, vai falar da era de ouro dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vão ver 30 anos aí no top, top, top. O Plano Marshall é um plano dedicado à Europa. O Plano Colombo também um plano econômico, mas dedicado à Ásia, especificamente ali, ou especialmente o Japão. E aí você tem ainda uma aliança militar. Então olha os Estados Unidos se organizando na Guerra Fria. Ó, planos econômicos e aliança militar. Beleza? Aí você tem a União Soviética, que também está mexendo o seu doce, né? Você tem a União Soviética, tem plano econômico do lado da União Soviética, por exemplo, um país que tem uma tendência a um regime socialista, uma proximidade política com a União Soviética, poderia receber algum auxílio da União Soviética? Sim, recebia ajuda econômica. Você tem um plano que chama Comecon. Esse Comecon é o equivalente a tipo Plano Marshall ou Plano Colombo. É para ajudar os países ali que estão alinhados com a União Soviética nas suas reconstruções ou no seu programa de desenvolvimento. E também, em 1956, você tem uma aliança militar, né, soviética, que é o Pacto de Varsóvia. Então, olha só, não esqueçam, nós estamos falando já há um bom tempo, né, século XIX, século XX, os países se organizavam por alianças. Então, aqui você tem um plano econômico, né, que é a Comecon, ajudando os amiguinhos socialistas também, e aqui você tem um pacto, uma aliança militar, que seria o Pacto de Varsóvia. Seria para fazer frente ali, como se fosse uma frente contra a OTAN, que é o bloco do outro lado. Tudo bem? Simbolicamente, vamos lá para os símbolos, né, quem fala muito de símbolo é o Hobsbawm também. Mas o Muro de Berlim ele é muito simbólico, né? O Muro de Berlim ele vai ser construído em 1961. A galera normalmente acha que é ali, no fim da Segunda Guerra Mundial. Não, tem muita discussão ainda. Você tem o Cerco de Berlim lá em 48, e aí a Alemanha vai ser dividida, né? Vira dois países diferentes, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Duas constituições diferentes, dois modelos diferentes, a Alemanha Oriental sob a influência da União Soviética, a Alemanha Ocidental dividida em três áreas de influência, Estados Unidos, França e Reino Unido, e aí você tem começa a aumentar muito a movimentação, principalmente do lado oriental para o lado ocidental, e aí eles resolvem construir um muro dividindo a cidade, né? Na verdade, esse muro, ele não, nem na época da sua construção, em 61, ele não era um muro em toda a cidade, né? Você tinha alguns lugares que era o muro mesmo, aí hoje virou ponto turístico, você tem as marcas lá, resquícios e tal, mas ele caiu. E você tem alguns lugares que tinha alambrado, tinha cerca, tinha checkpoints, né, pontos de vigília, tinha um lugar que era uma rua que dividia, não era toda a cidade também que estava cercada, mas ele era bem grande esse muro aí. Eu coloquei aqui até um esqueminha aqui para vocês com várias curiosidades, alguns dados do Muro de Berlim, tá? Com a mesma foto ali. Ou seja, o Muro de Berlim ele tem uma simbologia muito grande, porque ele simboliza essa bipolaridade, ele simboliza essa cortina de ferro, ele simboliza esse mundo dividido, né? Ele é muito simbólico. Por isso que muitos autores vão dizer que a Guerra Fria acaba lá em 1989, quando cai o Muro de Berlim, quando a galera começa a pular, começa a quebrar ele e tal, e dali para a União Soviética acabar vai ser um pulo, tá? Então, simbolicamente, ele é muito forte nesse contexto de Guerra Fria. Então, se caiu alguma questão sobre o Muro de Berlim, além, lógico, da questão da vigilância e tudo mais, você tem uma questão simbólica em tudo isso, em torno do Muro de Berlim. Ok? Seguindo a nossa cronologia, a gente falou da ONU, a gente falou da Declaração dos Direitos Humanos, nós falamos ali do Conselho de Segurança da ONU, falamos da questão dos Estados Unidos, Bretton Woods, né, padrão dólar, FMI, Banco Mundial e tal, falamos do plano
da doutrina Truman, né, com os planos econômicos e as alianças militares. Falamos do lado da União Soviética, que também tinha isso. Depois do Muro de Berlim, no ano de 62, um ano depois da construção do Muro de Berlim, você tem um episódio que é o ponto mais quente, vamos dizer assim, da Guerra Fria. Se teve um momento em que poderia ter acontecido um enfrentamento direto, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, esse momento foi em 1962, se eu não me engano, em agosto de 62, 13 de agosto. Esse evento aqui é o seguinte, cara, para resumir a história, né, para não ficar sem pé sem cabeça, é assim: Cuba funcionava como se fosse um protetorado dos Estados Unidos, e aí tem uma revolução lá. Essa revolução ela não começa como uma revolução socialista, mas é uma revolução popular, mas no desfecho dela ela se aproxima do socialismo e faz uma parceria, né, uma aliança com a União Soviética. E para a União Soviética ter Cuba como aliado né, da hora para eles, porque Cuba está muito perto dos Estados Unidos, né? Dá para ir nadando se você estiver num dia empolgado. E o que vai acontecer? Quando fala a crise dos mísseis, é assim: os Estados Unidos fez uma denúncia ali em 62, mostrando fotos, né, comprovando que tinham mísseis, né, em instalações tal, de mísseis, né, de longo alcance em Cuba, mísseis soviéticos, apontados para os Estados Unidos. E quando isso foi divulgado, a galera achou que o mundo ia acabar naquele momento ali. Porque aí o presidente Kennedy também teve que bater, pode falar a palavra, bateu a mão na mesa e falou: agora fodeu, né? Porém, a gente não pode esquecer que, assim, você teve uma revolução cubana em 59, com toda a resistência dos Estados Unidos para que a revolução não acontecesse. Os Estados Unidos intervinha muito em Cuba. Depois você tem os Estados Unidos instalando mísseis também nucleares, né, na Turquia, na Itália e até na Inglaterra, isso antes da crise aqui de 62, e em 61 os Estados Unidos tentam invadir a ilha. Em 61 os Estados Unidos tentam invadir Cuba, pela invasão ali da bacia dos porcos, né, e não consegue. Toma uma tarracada lá e volta, né, e fica feio, porque tentou invadir e tal. Então você tem todo um contexto aí também que não dá para contar só assim: tinha mísseis em Cuba, né, mísseis soviéticos apontados aos Estados Unidos, mas aí você tem que pôr todo o contexto aí para entender que essa parte é o iceberg, né. Então tem uma charge aqui, esse aqui já não é mais o Stalin, né, você tem já um processo de desestalinização a partir de 53 na União Soviética. Esse aqui é o Nikita Khrushchev, né, que é o cara que vai fazer o diálogo aí, a ponte. E aí o desfecho dessa situação é o seguinte: a União Soviética reconhece e aceita tirar os mísseis daqui, de Cuba, desde que os Estados Unidos também tirassem os seus mísseis, pelo menos da Turquia. E aí eles fazem um acordo, tá? Mas esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Andemos aqui então com o nosso rolê. Lembra desse filme aqui? Ixi, agora nós vamos entregar a idade aí, vocês são muito novinhos, né? Esse filme aqui, cara, é o Rocky 4. Esse é o Sylvester Stallone, representando os Estados Unidos, lutando contra eu não sei falar o nome dele, é Dolph Lundgren, uma coisa assim. Então esse aqui seria o boxeador soviético, né? Então você tem uma disputa do cinturão aqui e, cara, é muito louco, porque aí, a gente não vai ter tempo aqui para isso, mas nós temos uma guerra que ela é uma guerra fria sem confronto direto. Tem o Afeganistão, tem o Vietnã, tem a Guerra da Coreia, tem vários confrontos pelo mundo afora, processo de independência influenciado pelos dois países, pelos dois blocos, vamos dizer assim. Mas é uma guerra muito ideológica, uma guerra da propaganda, uma guerra dos espiões, é uma guerra do marketing, né? Quem vai fazer a primeira foto da Terra, quem vai pôr o primeiro homem no espaço, ou a primeira mulher, a primeira cachorra, ou quem vai fazer a primeira foto do lado escuro da Lua, ou quem vai chegar primeiro à Lua, né? Então você tinha toda uma competição aí ideológica também que mexe muito com a cabeça das pessoas. E no mundo capitalista era aquela história, né, de construir a ideia de que os comunistas comem criancinhas e vão roubar tudo que é seu. E até hoje tem um povo que fica um pouco nessa simplificação, né, do processo, tá? Só lembrando que eu não sou comunista, né? Basta ver quantidade de coisas que eu estou usando aqui para falar com vocês.
Não que no comunismo não tenha isso, mas desse aí fica um rolê, depois fica longo, tá? Mas a ideia é a seguinte, ó, o comunista come criança, e de onde que vem essa ideia, então, de simplificar o comunismo e todo mundo ter esse medo do comunismo, esse medo, sendo que o comunismo do lado de lá, naquele momento, está produzindo a segunda, rivalizando com a primeira potência, dois grandes, o bloco soviético muito forte, tanto quanto os Estados Unidos, ou em alguns pontos até mais, né? Na corrida espacial, por exemplo, a União Soviética dá várias voltas nos Estados Unidos. Esse filme aqui, ele é um bom exemplo disso, né? Porque se você olhar o filme, ele tem toda uma narrativa, né? Quem é o Sylvester Stallone, né? Que é o Balboa, né? O Rocky Balboa. Pô, ele é um cara pobre, ele é um cara que é o self-made man, né? O cara que foi atrás, que conquistou, que mereceu, a vida dele é sofrida, mas ele não desiste, ele é menor que os outros, ele não tem lugar para treinar, ele não tem cientista junto com ele. Na hora que ele quer dar uns pipocos lá, pipoco não, um soco, ele tem que ir no frigorífico e socar uns porcos mortos lá, porque ele não tem dinheiro, e ele corre pela cidade, ele sobe a escada, e ele treina com lata de cimento. É o crossfit, né, da época, ele faz crossfit e tal. E aí ele tem uma vida pessoal, aí conta a história amorosa dele, da família, do filho, os amigos. Ele é o símbolo do norte-americano, carregado de emoção, carregado de sofrimento, mas que no fim das contas todo o seu esforço vale, né, a vitória e tal. E aí, a hora que os caras vão mostrar o soviético, né, cara, ele é um robô, cara. Ele é um robô, ele é um cara sem sentimento, ele é todo durão, olha lá, ele é grandão, fortão. E aí mostra o treinamento do Balboa, ele dando soco em porco lá, e o cara aqui com os aparelhos, fazendo assim, um monte de plug, cientista pra todo lado, e um cara meio sem sentimento. Aí a torcida soviética é um negócio meio hey, 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 sabe, um negócio meio robótico, e os Estados Unidos que carrega todos os sentimentos e tal. Então, e na boa, vamos tirar o chapéu, porque os americanos sabem fazer bem isso aí, puxar a sardinha pro lado deles, começar um filme com a bandeira tremulando, terminar o filme com a bandeira tremulando, e basta, se você assistir esse filme aqui, você vai torcer pra ele. Você vai torcer, porque ele é o humano, ele é o cara que tá humanizado. Esse aqui virou um negócio, virou uma coisa, um robô, né, sem sentimento. Na verdade, aqui é um embate entre o capitalismo, né, que é sensível, flexível, humano, e o soviético, o comunismo, que não tem sentimento, que é rude e tal, não sei o que. É muito legal. Nossa, teria muitas coisas para indicar para vocês, mas eu estou trazendo um negócio aqui do fundo do baú. Filme do Domingo Maior, sabe? Aquele filme que teu pai, teu avô ficava gostando, gosta de assistir de madrugada, que esse cara que toma 353 mil socos na cara e vai apanhando, de repente ele tira a energia do nada e vai gritando o nome da mulher dele e vence a luta com a cara tudo zoada e tal. Rocky Balboa, assista aí. Parece bobeira, talvez não seja um filme tão bom assim. Foi um grande sucesso de bilheteria. Eu assisti muito até. Mas é um filme que tem essa atmosfera, né? Essa questão da propaganda. E o cinema soviético também fazia a mesma coisa do lado de lá. Ok? Não é de hoje que os Estados Unidos usam, né, muito bem, vamos assumir, eles usam muito bem o seu cinema como uma arma ideológica, né? Doutrinadora. Você está com medo de ser doutrinado? Ih, você vai ser doutrinado na escola nem a pau, você vai ser doutrinado pelo cinema norte-americano. Ok? Então vamos lá. Também, assim, se você pensar nesses dois polos, né, nos dois mundos que existiam, até aí vem a expressão primeiro mundo, segundo mundo. O primeiro mundo seria o capitalismo, o segundo mundo seria o socialismo, né, soviético. E aí eles tentam um terceiro mundo. Em 1955, a conferência é tipo, acontece uma conferência, né? Já vamos resumir para a conferência. Simplificar a língua, né? Falar é difícil para quê? Acontece uma conferência em 1955 em Bandung, na Indonésia, onde 24 países se juntam ali, tá aqui o mapa, países que não necessariamente estavam ligados aos Estados Unidos ou ligados à União Soviética, mas que se estivessem ligados, queriam se desligar também. Era um movimento contra o imperialismo, contra o neocolonialismo, contra as dívidas, contra a situação de subdesenvolvimento. É uma tentativa de montar ali uma terceira opção, né? É lógico que essa conferência ela foi importante, ela é uma tentativa, mas ela não consegue se desenvolver. Esses países eles têm uma dependência tecnológica muito grande, eles estão atrasados em muitos sentidos
no desenvolvimento industrial e tecnológico, são países com muitas dívidas e muita interferência e dependência dos dois grandes blocos. Mas se você quiser pensar em três mundos, primeiro, segundo e terceiro, é aqui, é agora. Só para dizer que houve uma tentativa de países periféricos, vamos dizer assim, tentar se organizar de um jeito que não fosse o dessa lógica bipolar, que você não tivesse que ficar ligado à União Soviética ou ligado aos Estados Unidos. Quando você for estudar a história do Brasil, você vai ver que pós-Segunda Guerra Mundial, do governo Dutra para frente, o assunto no Brasil até hoje é isso. Se nós estamos alinhados com o comunismo ou com o capitalismo, se nós estamos alinhados com... É que muda os agentes, né? Na época era a União Soviética, e depois, agora, recentemente, estão falando... Depois era Cuba, depois era Venezuela, agora estão falando da China, né? Mas é sempre esse debate, assim, às vezes mais profundo, às vezes raso e bobo, igual está hoje mesmo, um monte de gente idiota falando coisa que não sabe, que a China comprou a Globo, que o Dória é da... O Dória tá junto no plano comunista, junto com a polícia de São Paulo, com a Globo, e todo mundo foi comprado pela China para a China conseguir se... Não, mano, desculpa, eu sou professor de geografia, não dá para não dar risada disso, porque eu não posso levar isso a sério aqui com vocês, que eu não estaria sendo honesto. Mas, enfim, essa ideia, eu tô dizendo isso, tem a ver com a aula, porque o mundo todo está nessa ideia de, então se você não é capitalista, então você é comunista. Então, tem uma galera que está tentando não ser isso, mas é muito difícil, porque... Se você pegar os grandes polos industriais, as grandes forças militares, os donos da ONU, é tudo os caras, velho. Ou é a União Soviética ou os Estados Unidos. Então é difícil fugir dessa realidade, mas foi uma tentativa, tá? Aliás, você consegue lembrar de algum grupo de países que se organizou mais recentemente para tentar se desvincular um pouco dessa ideia de FMI, Banco Mundial e tal? Tem alguns países aí que nos últimos anos estava chamando atenção e começaram a falar, então vamos nós aqui no nosso rolê, no nosso bonde, os BRICS, né? Seria uma tentativa também de desvincular um pouco o sul subdesenvolvido desse norte, essa dependência com o norte, né? Seria a ideia de criar um mercado próprio, criar suas próprias relações, seus financiamentos e seu próprio desenvolvimento. Mas isso fica para uma outra aula aí, tá certo? E aí, eu não vou contar para vocês toda a história da União Soviética, o porquê da crise, né? Mas a partir do final dos anos 60, né, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética, nós vamos ter grandes movimentos populares e democráticos pelo mundo afora. Então você tem a Primavera de Praga, lá na cara dos soviéticos, né? Você tem aqui protestos na França, maio de 68, você tem os Estados Unidos, tem o movimento contra a cultura, tem o Woodstock, então tem uma onda popular, libertária, revolucionária, democrática aí, a partir dos anos 60 virando para os anos 70. E a União Soviética, por vários motivos, e aí eu não vou apresentar aqui porque senão vai ficar faltando, mas assim, não vou apresentar, a sua falta de flexibilidade dentro de uma economia flexível, a questão da falta de democracia dentro do próprio Partido Comunista, né? A ideia de você não ter um comunismo com um rosto humano, como queria o pessoal de 68 em Praga, por exemplo. Então você tem uma grande onda, né, em vários lugares do mundo contestando esses regimes. E a União Soviética também tem o seu próprio Vietnã, que é uma guerra que ela entra lá no Afeganistão, lá toma tinta, perde dinheiro, morre gente, fica mal para a imagem do governo, isso na virada dos anos 70 para os anos 80. Resumindo, a União Soviética chega nos anos 80 fragilizada, com muitos pedidos de abertura, de flexibilização e de reformas e uma crise interna muito grande, tanto uma crise financeira quanto uma crise institucional. Esse camarada aqui, o secretário-geral, então lá funciona assim, você tem... funcionava, né? Você tinha 15 países unidos ali, são as repúblicas socialistas, né, soviéticas, e cada país tem o seu próprio presidente, o seu próprio líder, né, no executivo, e aí você tem um secretário-geral do Partido Comunista, que é meio que o que manda geral, certo? Esse secretário-geral aqui dos anos 80, de 85 para frente, é o Mikhail Gorbachev. E o Mikhail Gorbachev, ele é o cara das reformas. E ele vai entrar para a história como aquele que tentou fazer as reformas, tentou um cavalinho de pau ali no final da União Soviética, né, para tentar ressuscitar o regime, ou reviver o regime, só que era insustentável essa reforma sem que o regime ruísse, né. Então ele tenta, num programa de reformas ali de governo,
nomes que vocês conhecem, que são nomes estranhos, né? A perestroika e a glasnost. Ou seja, a perestroika seria uma ideia de reconstrução econômica. Seria uma descentralização das decisões do governo no campo da economia, seria uma abertura da economia com propriedades privadas e liberdade para capital estrangeiro. Resumindo, seria uma flexibilização da economia, inclusive prevendo o fim do monopólio estatal em vários setores. Ou seja, o mundo globalizado, o mundo dinâmico dos anos 80 não comportava naquele momento, naquela conjuntura, uma economia estatizante, monopolista, um governo sem transparência econômica, com restrições ao capital privado, por exemplo, né? Então você tem uma tentativa ali de flexibilizar aquela economia planificada, que era da União Soviética, para tentar reformar o regime, tá? Para tentar reformar o bloco. E aí você tem a glasnost, que era uma reforma também, mas essa no campo político. Era uma ideia de transparência política, tentar melhorar a eficiência administrativa do Estado, né? A ideia do corpo burocrático do Estado. O Partido Comunista foi formando ali uma crosta, né, de gente ligada ao partido ali, sem necessariamente ser competente para as funções ou não. Então seria uma ideia de reformar, deixar mais transparente essas decisões políticas e o funcionamento da política da União Soviética. Reformas mais próximas daquilo que o mundo democrático estava fazendo nesse momento, né? Só lembrando que, cuidado com o democrático. O Brasil, por exemplo, no começo dos anos 80 não era democrático, né? Não éramos comunistas, mas não era democrático. A gente estava passando por uma ditadura. E aí você tem uma ideia de uma reforma política, na glasnost, de maior participação popular nas decisões do governo. Ou seja, abertura econômica e abertura política. Tentar flexibilizar o sistema, né? Por uma série de conjunturas também, uma conjuntura que vai somando elementos a isso, perdão, você tem um enfraquecimento da união, né, dessas repúblicas. E aí você no finalzinho ali nos anos 90, né, no começo dos anos 90, perdão, 1991, você vai ter a dissolução da União Soviética. Um efeito cascata ali, a galera vai saindo fora, e aí a grande herdeira da União Soviética é a Rússia, né, o principal país, o mais forte, o que vai concentrar o maior poder, que fica inclusive com a cadeira no Conselho de Segurança. Aqui é uma foto de 1989, quando as pessoas começaram com essa ideia de abertura e tal, e foi permitido que eles fossem, não dava mais para segurar, né, mas foi permitido o pessoal no muro, pulando de um lado para o outro, e aí a galera vai tentar bater picareta aqui, máquina e tal, e o muro vai cair. A Alemanha ocidental e oriental voltam a ter contato, e em 1991 elas serão unificadas novamente, tá? Aí você tem aqui nas relações internacionais, ainda no programa de reforma, uma ideia de desarmamento, né, de tensionar essas relações militares da União Soviética e algumas negociações mais próximas com os Estados Unidos, umas negociações mais próximas com potências europeias. Ou seja, a União Soviética tentou reformar o irreformável, né? O sistema já nesse momento já havia se construído como um sistema muito rígido, e nesse momento essas flexibilizações não seriam compatíveis com a existência do regime, né? Lógico que tem os acontecimentos ali de 1990, 1991, com a Rússia, inclusive, a briga ali do Boris Yeltsin com o Gorbachev e tal, mas toda uma conjuntura aí que depois a gente deixa para um papo de história ou para aula de história aí. Mas o que nós temos que dizer aqui é que há um fim da União Soviética, e na geopolítica mundial você tem alguns efeitos, porque a Rússia é a grande herdeira, e aí você tem mais 14 países, né? Tem uma lista aqui, depois você olha lá na imagem que eu deixei para vocês. Ó, a imagem da professora Valéria, agora que eu vi. A gente vai caçando a imagem na internet, né, vai achando que tá bom, a gente usa mesmo. Obrigado, professora Valéria. Então você tem aqui os países que ex-União Soviética, né? Só que esses países, eles têm uma questão cultural muito próxima, linguística, econômica, né? Eles estiveram junto desde da Revolução, desde o começo dos anos 20, né, para falar a verdade, o início da União Soviética, 1922, 21 para 22, e você tem aqui uma proximidade muito grande. Então, assim, não é que a União Soviética se desfaz também e você tem alguns problemas, né? Mas você tem na sequência ali a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Ou seja,
ainda há uma conexão entre essa galera aqui, né? Ainda há um mundo, não mais soviético formalmente agora, mas um mundo russo. Vamos imaginar também, né? Toda hora recorrendo aqui aos processos históricos, mas tudo isso daqui já tinha sido unificado no Império Russo, já na época dos czares, né? A poderosa Rússia czarista. Depois havia se fragmentado, perdido território, na Primeira Guerra Mundial, principalmente, né? Ali, na Primeira Guerra Mundial, depois vem a Revolução Mundial e aí o bloco da União Soviética, né? Na verdade, agora você tem uma comunidade aqui desses países independentes, mas que agora fazem parte de como se fosse um bloco econômico com interação entre eles. Beleza? Para finalizar esse papo nosso aqui, eu gostaria de indicar algumas coisas para vocês. Vou indicar um filme muito bom, chamado Deus Lenin, tá? Eu ia pegar a capinha do filme lá, acabei esquecendo, mas tá aqui. Acho que tá lá na outra sala. A Deus Lenin é um filme fantástico, eu não vou dar spoiler não, mas assim, a sinopse é mais ou menos assim, você tem um jovem, né, e a mãe dele faz parte do Partido Comunista, eles moram na Alemanha Oriental, e a mãe dele fanática tal, e lida ali, cuida de um projeto de crianças e tal, e ela tem um problema de saúde, problema de coração, e ela fica apagada durante um tempo. Nesse tempo que ela apaga, a União Soviética acaba, tá no vucu-vucu ali da crise. E aí a hora que ela volta, o médico fala, ela não pode sofrer nenhuma emoção forte, que ela morre. E aí eles têm que fingir para ela que a União Soviética não acabou. E aí a construção dessa história é fantástica, assista, vocês vão gostar. Eu queria indicar para vocês, meninos e meninas, tá? A ONU Mulheres tem uma página no YouTube e tem uma página no Instagram também, tá? Eu não vou prometer que eu vou deixar o link aí para vocês, porque talvez eu esqueça, mas já abre uma aba aí, vai procurar lá e sigam a página. Segue no Instagram, que eles estão pondo coisa toda hora lá. Então é uma entidade das Nações Unidas que deve lutar, né, pela igualdade de gênero e pelo empoderamento das mulheres. Então tem sempre coisas bacanas lá, de estatísticas, coisas que estão acontecendo pelo mundo afora. Sigam essa página aí então, tá bom? E por último, o livro, né, A Era dos Extremos. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer agora, mas numa promoção, numa feira de livro, num download aí, eu não gosto de baixar livro para ler, mas se vocês quiserem, assistam, ou leiam então, melhor dizendo, né? O Eric Hobsbawm. E um outro livro que eu usei para essa aula de hoje também é esse paradidático aqui, ó. Na verdade é um livro, mas funciona como paradidático, ele é um manualzinho da Guerra Fria, que é do José Arbex, que já foi correspondente, jornalista, depois fez história, né? História social na USP, fez acho que um doutorado, mestrado ou doutorado em história social, foi doutorado. E aí ele foi correspondente nos Estados Unidos, foi correspondente em Moscou, né? Foi correspondente em Nova York, foi correspondente em Moscou e foi professor da Casper Libero também, tem um trabalho, uma produção bem interessante. Então, esses dois livros aqui nós estamos usando de base para a conversa de hoje, tá? Galera, por hoje é só, esse assunto não termina aqui, né? Aqui era para dar uma ideia para vocês dessa ordem bipolar aí do mundo, não necessariamente da parte histórica, mas da parte da geopolítica, né? Das implicações, das instituições que estão nascendo no meio desse rolê. E depois nós vamos ter um momento aí para falar da nova ordem internacional, né? Essa nova ordem que nasce com o fim da União Soviética e com a vitória dos Estados Unidos, a vitória do capitalismo, pelo menos em muitos aspectos que a gente pode analisar. O que você pode pensar hoje é se você ainda tem algum resquício dessa Guerra Fria, né? Esse bloco soviético, por exemplo, num momento teve como um grande parceiro a China. Rússia e China ainda são parceiras hoje, tem problemas com os Estados Unidos, problemas de geopolítica, problemas militares, problemas econômicos, né? Então a gente tem nada disso de conspiração e tal, mas nós temos um cenário aí que a segunda maior economia mundial hoje carrega o comunismo no nome, né? Aí a gente precisa pensar nos desdobramentos da Guerra Fria pós esse período aqui, então, dos anos 90 e tal, e tentar entender essa configuração desse mundo bipolar, num mundo que hoje não é mais bipolar, você tem vários pontos, né, vários focos de poder, você tem uma multipolaridade de poderes hoje no mundo, mas que não consegue ser explicado ou ser entendida se a gente não passar aqui, pelo menos, pós-Segunda Guerra Mundial, para entender todos esses conceitos, tá? Como sempre, eu deixo lá para vocês os
o material que eu usei aqui, deixo links também, vou deixar uns vídeos aí, o material de apoio lá, no plural para vocês, e na sequência, se der tempo, não sei que hora que a gente está aí na real, mas se der tempo aí vocês podem fazer perguntas aqui, a gente conversa ao vivo, tá bom? Obrigado, até, chega né? Vamos pôr uma faldinha aqui para despedir. Até a semana que vem, bom dia, boa tarde, boa noite, fui.